irmãos podem tomar os vossos assentos, para nós meditarmos na palavra que Deus confiou no meu coração. Enquanto você procura aí, Gênesis 32, eu quero agradecer ao Senhor por estar aqui mais uma vez, né? Porque o Senhor está fazendo de mim um instrumento nas mãos dele. E não tem nada melhor do que você ser usado pelo autor da sua vida, né? Ser um instrumento nas mãos dele. Quero também agradecer pela confiança, né, do nosso pastor, da nossa pastora Matilde. Para quem não sabe, já são quase 15 anos de caminhada, porque alguém acreditou em mim, né? E a dona Matilde ali fez igualzinho Jesus ensinou. Tira as rabinas, vai limpando, que aí tem algo bom para mim, né? Então acreditou. E é uma alegria rever as irmãs, viu? Marlene, as irmãs aqui todas. Marluce, que já está fazendo café ali, a irmã está fazendo café lá, estou sentindo o cheiro daqui, então que o negócio está bom. Ô, Glória! A Heloísa já está em casa, né? Já está se sentindo em casa. E o pastor Samuel, que tem sido incentivador também do meu ministério, juntamente com a irmã Val, e ver já o João Marcos crescendo aí, né? Já sei até que ele pregou esses dias, estou muito feliz, viu, João Marcos? Que o Senhor te conserve nessa graça. E quero trazer a paz do meu pastor também, pastor Luiz. A igreja recebe? Amém. Também a paz do meu esposo, que não pôde estar conosco hoje porque está trabalhando, mas mandou a paz também para a igreja. E dizer que eu estava igualzinho Jeremias, Senhor, mas não sei falar, Senhor, né? Me sentindo igual Daniel na cova dos leões, cheio de feras aqui. E eu falando, Deus, o Senhor é tão bom, né? Que o Senhor põe as palavras na nossa boca. E para aumentar a fé do nosso irmão Tiago, né? Enquanto o Senhor falava que como o próprio Deus deixou uma marca ali em Jacó, essa é a palavra que Deus me deu nessa parte para essa igreja. Então saiba que é o Senhor, Deus na sua vida, né? Os sinais, irmãos, são só para os que creem. Às vezes o sinal, ele é uma coisa pequena, né? Que nem um iceberg. A parte menor é visível, mas tudo que Deus tem ainda está em oculto. Eu creio. Então, se você crê, Ele vai revelar nessa noite, nessa tarde de hoje. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 32 de Gênesis. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu não tinha um tema não para essa mensagem, mas ao abrir a boca aqui do irmão Tiago, Deus testificou no meu coração as marcas que Cristo deixa. E eu tenho certeza que nessa tarde Deus vai deixar uma marca em cada um de nós. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu não sei pregar, mas eu vou falar aqui um pouquinho do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o alvo dessa mensagem aqui. Jacó 32 e o verso de número 22. Você que achou, leia comigo. Gênesis. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele, um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço, a saber o teu nome. E disse, por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra, não vou dizer que é muito conhecida, porque não se vê muito pregar sobre ela,
mas foi a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração para nós falarmos nessa tarde. O último dia da campanha essa que a gente denomina, né? Campanha de clamor. E às vezes nós somos confrontados a clamar no meio de um vale. Aqui o nome do vale era Val de Jaboque. Mas eu não sei qual é o vale da sua vida, qual é a situação da sua vida. Mas uma coisa é certa, você não pode ficar calado. É necessário que você clame ao Senhor para que haja a resposta de Deus. Amém. Jacó é um dos homens mais importantes da história bíblica. Ele é um homem que, através da genealogia dele, veio a redenção por meio de Cristo. Jacó é um homem tão importante que ele é pai das 12 tribos de Israel. Não é pouca coisa não, irmãos. Foram dadas a ele 2 mulheres. A primeira foi Léia e a segunda foi Raquel. O seu coração era apaixonado por Raquel, mas ali numa situação que ele precisou servir ao seu sogro, a gente vai detalhar um pouquinho, ele contraiu 2 esposas e também 2 concubinas, que eram 2 servas. E dessas 4 mulheres foram gerados 12 filhos. 12 filhos proféticos, que fez parte das 12 tribos de Israel. Esse homem, que era neto de Abraão e filho de Isaac e Rebeca, no capítulo de número 42 que nós lemos, ele até então, ele conhecia o Deus de Abraão, conhecia o Deus de Isaac, mas Deus ainda não era o Deus de Jacó. Até esse momento da história, você não vê citar na Bíblia dizer que era Deus de Jacó. Não interessa de onde a gente veio, se é Deus da pastora Matilde, o Deus da minha mãe, o Deus do meu pai. Vai ter que chegar a hora do encontro com Deus. E você e eu passarmos a enxergar como Deus da nossa vida. Porque a nossa família orienta o caminho, mas somos nós que decidimos permanecer. Louvado seja Deus. E a história vai nos contar um pouco sobre a vida desse homem por nome de Jacó. Jacó, ele, passando o início da sua vida, em Gênesis, no capítulo 25, verso de número 23, vai dizer algo profético, e que o irmão já falou aqui também, não quero ser redundante, mas é necessário dizer para reforçar, para aumentar a sua fé e aumentar a fé do irmão. Jacó, ele nasce da impossibilidade da sua mãe, da impossibilidade de uma família já de esterilidade. E quando ele nasce, sendo ainda gerado, havia ali uma disputa no ventre da mãe. E ela questionava Deus. Rebeca, ela questionava Deus. Por que essa guerra dentro de mim? Por que eu estou sentindo essa opressão dentro de mim, essa agitação? E o próprio Deus fala com Rebeca e se apresenta ali dizendo: em ti há 2 nações, em ti há uma promessa. Nessa promessa eu vou fazer um povo grande e forte. E há um detalhe, que é a primeira promessa na vida de Jacó. Deus já tinha escrito tudo. O maior servirá ao menor. É interessante que às vezes olhando isso parece irrisória essa informação. Mas a mãe não sabia quem ia nascer primeiro. E normalmente quem nasce primeiro é o maior. É considerado maior. E ali era Esaú que era para ser o maior. Mas havia uma promessa antes do nascimento de Jacó. E ali ele já, no nascimento, recebe um nome que não era de acordo com a promessa que Deus tinha. Quando ele nasce, no capítulo 26, vai dizer que ele nasce agarrado ao calcanhar da sua mãe. Do seu irmão. E ali a sua mãe já ficava observando a situação. E os nomes, irmãos, no contexto bíblico, era dado por 2 situações. Era o contexto histórico e o contexto espiritual. Hoje se dá nome para aleatoriamente. Achou o nome bonito, vai batizando as crianças naquele nome. Não sabe nem o que significa. Mas naquele momento, naquele tempo da história, não. Era dado o nome para a criança por 2 condições. Contexto histórico. Como assim, irmãs? Igual quando o neto de Eli nasce, a
foi-se a glória de Deus. Então é um contexto histórico, louvado seja Deus. A situação espiritual ou a situação do nascimento. Quem já ouviu falar de Jabes? Só tem uma citação de Jabes na Bíblia. Você pode procurar a Bíblia toda, depois não vai ter. Jabes recebe esse nome porque a mãe dele teve ele com muito sofrimento. O nome dele significa aquele que eu ganhei com muita dor. Causador de dores, exatamente, pastor. E assim, nesse contexto, quando nasce Jacó pegado no calcanhar do seu irmão Esaú, a palavra vai dizer que a mãe dá o nome para ele de Jacó. E esse nome significa suplantador. E eu anotei aqui para a gente entender melhor porque o nome não condiz com o apelido. Suplantador é aquele que transpõe obstáculos. Do hebraico é o que está segurado pelo calcanhar. No dicionário brasileiro, né, é aquele que supera, que excede, que vence, que abate e derrota. Porém, ainda que fosse suplantador, ainda que fosse aquele que nasce apegado ao calcanhar, ainda não havia um histórico de enganação. E muitas vezes nós ouvimos dizer, Jacó é enganador, mas por quê? Eu vou explicar na história. Vai se passando o contexto da história de Jacó, e era comum naquela época que os pais liberassem a bênção para os filhos. E naquele momento de liberar a bênção, já o seu pai de idade, né, Isaac, já chegando nos dias da sua velhice, já muito difícil de andar, enxergando praticamente nada, ele marca aquele encontro com Esaú e fala: meu filho, vai preparar o guisado, vai preparar um prato, porque hoje eu vou te dar a bênção. Como se o pai estivesse falando: eu vou partir, tenho que te liberar logo, senão naquele tempo não tinha esse negócio de herança, irmãos. A herança era de menos, mas as bênçãos era mais importante. Às vezes a gente está numa campanha de clamor, pedindo tantas coisas materiais, e o Senhor está falando: busca primeiro meu reino, busca as coisas do céu, busca as coisas celestiais, porque o que você precisa e eu sei, eu vou acrescentar. Louvado seja Deus. E aquele jovem ali era o favorecido da sua mãe, era o favorito da sua mãe Rebeca. E Rebeca ouve essa história e fala: eu não vou deixar que Jacó perca a bênção. E ali ela fala: eu vou preparar o guisado e você vai atrás de se arrumar como Esaú. É aí que começa Jacó ter o nome de enganador. Eu não sei em qual momento da sua vida, da sua história, o seu nome foi alterado por um apelido, que não é o apelido que Deus te deu. Porque suplantador é aquele que agarra o calcanhar, mas não é o que engana. Na tradução hebraica a gente tem que entender os detalhes, e pela história que se entende o apelido. Muitas pessoas recebem apelido durante a vida. Aquela irmãzinha, aquela crentinha, outros apelidos pejorativos. Mas eu quero te dizer que nessa tarde de hoje, Deus quer mudar o nome de alguém, porque Ele quer também mudar a sua história. E o nome mais importante para receber é o nome de filha e filho de Deus. O Senhor não quer mais que a gente seja só servo, Ele quer que a gente entre na família celestial. Louvado seja Deus. Quando ela prepara o guisado e ele chega diante do seu pai com aquele prato, irmãos, eu vou parar algumas vezes para beber água, vou tossir um pouco porque eu estou me recuperando ainda de um processo inflamatório da rinite. Então os irmãos tenham paciência, mas nós vamos chegar lá. Quando ele prepara o guisado, leva o guisado para o seu pai e se apresenta, a Bíblia vai dizer que o pai, ele nota que a voz não era do filho. A voz estava diferente. Mas Jacó tinha ali vestido a roupa de Esaú. Tinha colocado uns pelos como de animal. Tentou enganar o pai. E aí o pai pergunta: quem és tu? Está estranha essa situação. E ele fala: sou eu teu filho? Esaú. E ali ele se passa por uma pessoa para receber uma bênção.
Bênção essa que ele não precisava pedir, porque Deus já tinha liberado dentro do ventre dele uma promessa de bênção, que o maior serviria o menor, ou seja, ainda que ele fosse o menor, ele seria servido. Deus ia colocar ele no lugar de destaque. E o que isso cabe a nós na tarde de hoje? Quantas vezes a gente tenta parecer com alguém, imitar alguém, é porque tem que parecer algo, tem que parecer espiritual, e o Senhor para dizer: eu te conheço verdadeiramente quem é você, quando você não está com essas vestes de crente, eu te conheço quem é você no particular, você não precisa se fantasiar para vir apresentar nada para mim. Muita gente se veste de uma personalidade que não é, para querer ofertar algo para Deus que nem foi Ele que preparou. E o Senhor está falando: você não precisa disso. Saia dessa mediocridade de querer parecer todo mundo, porque o que eu tenho para você é inédito, o que eu tenho para você é novo. E ali ele recebe a bênção. E vai continuar a história dizendo de um grande confronto dentro da sua casa. E Deus confrontava o meu coração: não adianta receber a bênção debaixo de guerra. Se a sua bênção depender de afrontar o outro, de oprimir o outro, de ali causar uma situação para você ganhar, deixa o negócio para lá, porque no tempo certo Deus vai liberar o que é seu. Porque ele recebe a bênção, mas ele cria um transtorno dentro da sua casa. Cria-se uma verdadeira guerra. Quando Esaú chega e vai se apresentar ao pai, e o pai diz: mas eu já liberei a bênção para você. Não, meu pai, eu cheguei agora, estava preparando as coisas. Porque o nosso tempo, irmãos, eu com 34 anos, é diferente do pastor Samuel, da pastora Matilde. O nosso tempo agora é o tempo do fast food. A gente liga para um negócio, baixa um aplicativo e chega uma comida rapidinho. Só que você não sabe como foi preparada. Deus me levou para morar no interior e o negócio lá era fogão a lenha. E eu louvo a Deus pela experiência que eu passei. Porque eu colocava um feijãozinho para cozinhar 8 horas da manhã para comer meio-dia. O peixinho não ficava nem a escama dura, porque a gente botava ele para assar dentro do alumínio e o negócio quando saía estava derretendo. Mas o que eu quero te dizer com isso? Jacó recebeu algo que não foi ele que cavou, não foi ele que preparou, a sua mãe preparou. É tempo de nós virarmos a chave. E eu estou assim confrontada com isso, pastor, porque eu não estou falando para criança, para jovem na fé. E eu confrontei a Deus, como o irmão falou aqui no começo: Jeremias, eu não sei falar. Senhor, eu não sei falar não, o que eu vou falar? E Deus te dá essa palavra. Eu falei: é melhor obedecer. E às vezes a gente precisa sair de cima das muletas, parar de andar na saia do outro, na fé do outro. Ora por mim, faz por mim, e começar a exercer a nossa fé. Aleluia! Quando seu irmão chega, fala do pai, o pai fala que já liberou, há uma palavra aqui terrível. Esaú era bravo, e Esaú sabia caçar, Esaú não tinha medo da peleja, Esaú ia para cima mesmo. E aí ele chega e fala: eu vou acabar com o meu irmão, eu vou matar. A mãe, que era protetora de Jacó, fala: não, vai para casa do seu tio Labão, ele vai te receber lá. Você que gosta de acompanhar, está no capítulo 27. E ali Labão recebe o seu sobrinho Jacó e começa ali um processo de Deus preparar Jacó para o capítulo que nós lemos. O que acontece? Ele chega em Padã-Arã, que era um deserto, e ele tinha a bênção abraâmica, que era do seu avô, e tinha a bênção também do seu pai, que era Isaac. E naquela terra onde ele estava, ele se encanta por Raquel. E aí o seu tio fala: você vai trabalhar 7 anos. 7 anos para ter essa moça. E ele faz o que lhe era
Irmãos, aquele que engana a vida tem suas formas de devolver. E nós vamos entender por quê. Quem engana um tempo determinado é enganado. Né? O tal de comprar o gato leve, ou comprar o ouro só pintado, né? O artificial. E ali ele é enganado. No dia das suas núpcias, o seu sogro, agora então duplamente parente, sogro e tio, coloca a sua outra filha, a filha mais velha, Leia. E naquele momento da festa, né, naquele tempo não tinha as luzes como hoje, eles vão para as núpcias e na manhã seguinte ele vê que não era sua amada, sua escolhida. E ele vai confrontar o tio e dizer: por que você me enganou? Mas ele esqueceu que ele enganou lá atrás. Quem faz às vezes esquece, irmãos. E nessa hora ele não havia lembrado do que ele tinha semeado. Mas a história continua. Ele teve que ficar com Leia, porque não era do costume daquele tempo casar as mais novas antes das mais velhas. E ele fala: mas e a minha amada? Vai dar para outro? Não, então você trabalha mais um pouquinho. Porque quem faz errado tem que fazer 2 vezes. Isso aqui é muito sério. A gente faz os esboços, estuda e prepara, e não é nada do que a gente estuda. Que Deus fala como Ele quer. Quem não faz certo tem que trabalhar 2 vezes. E ali aquele moço, né, teve que trabalhar por mais um período de 7 anos para receber a sua esposa amada. Ele trabalhou com alegria. Eu vou adiantar aqui para a gente conseguir concluir essa mensagem. E ele se casa com Raquel também. E naquele momento, ele não tinha contato com seus pais que haviam ficado na sua terra, e nem com seu irmão que tinha ido para o campo, que virou um homem de guerra, de peleja. E acontece que chegou um tempo, irmãos, em que Labão começou a invejar a bênção que estava sobre Jacó. Porque às vezes nós fazemos algo errado, mas se você tem a promessa, a mão de Deus está sobre você. Tem filhos que só morreu ainda, porque tem a promessa do pai e da mãe sobre eles. Jacó era para ter sucumbido, mas ele tinha a promessa da família dele. Deus tinha um propósito com aquele homem. E ele começa a ter um confronto com os pastores, com o próprio tio. É levantada uma inveja. E ele conhecia o Deus do seu pai e do seu avô. E esse Deus se apresenta a ele e diz: o tempo aqui acabou. É hora de você tornar a terra dos seus pais. Só que você não vai sozinho, não. Eu irei contigo. Irmãos, a melhor coisa é você saber que aonde você vai, Deus vai junto. Porque a bênção não está no espaço físico, não está no Brasil, não está no Jabaquara. A bênção não está limitada ao território. A bênção está sobre nós. E eu quero dizer para você, aonde você colocar a planta dos teus pés, vai dar certo. A bênção do Senhor está contigo. É sobre você. Aonde você colocar os seus pés, vai prosperar. Há algo sobrenatural para Deus realizar. Só que Ele está dizendo assim: você vai ter que se desapegar de onde você está. Tá bom, tá crescendo, tá confortável, mas vai ter que sair daí. Só que tem o seguinte: eu irei contigo. E aí muda tudo. Porque se igual o pastor Moisés, se Cristo comigo vai, eu irei. Não, eu vou mandar os anjos. Senhor, anjo eu não quero não. Era amigão de Deus o irmão Moisés. Falou assim: anjo eu não quero não. Não, mas eu vou mandar a comitiva. Não, não quero não. Se o Senhor não for comigo, nem me faça sair daqui. Então, coloque um propósito no seu coração. Eu não sei pelo que você está clamando, mas essa tarde é o último dia do propósito. É um dia de resposta para mim e para a sua vida. Então, coloque um propósito. Primeiro, eu não quero bênção que não é minha. As bênçãos do Senhor, elas enriquecem, não acrescenta dor, não causa discórdia, bagunça nem guerra. Se vier nessa condição, já saiba que é um sinal de Deus. Que é um sinal de Deus.
terra. É feito um pacto entre eles, ele ainda precisa trabalhar mais um tiquinho. Porque, irmãos, aqui se faz o que se paga, viu? Não tem essa que vai ter remissão, negócio, que você vai pagar, não tem isso não. É aqui mesmo, tem que acertar aqui a situação. E aí, no capítulo 32, Jacó manda mensageiros para o seu irmão Esaú. Olha só, ele sabia que tinha deixado uma pendência. Irmãos, é tão bom você poder voltar a uma casa de oração, a uma empresa, a um ambiente familiar, de cabeça erguida, como a gente fala, deixou as portas abertas. Porém, Jacó não tinha feito isso. Jacó deixou pendência, não porta aberta. Muito pelo contrário, deixou as portas fechadas, não foi resolver os BO dele. Não terceirize a responsabilidade, porque Deus vai preparar você para voltar e acertar a situação. Ali, ele tendo que voltar à sua terra, sabendo que encontrar Esaú, manda na frente lá, passar pelo Val de Jabó, que é essa parte que a gente vai chegar aqui, manda passar na frente as suas mulheres, os seus servos, todos os seus bens. E eu fico pensando, a Bíblia me dá essa abertura, mas não está na Bíblia, tá? O pensamento da irmã Dilene. Que quando aquele homem passa suas coisas para obedecer a Deus, é como se ele estivesse falando, eu estou me preparando para a morte. Estou mandando na frente as coisas, as mulheres, que é para elas não verem o que vai acontecer. Porque ele sabia que tinha deixado alguém irado. Só que eu quero que você entenda, você carrega às vezes a culpa. Você carrega às vezes o peso do teu passado, mas Deus já resolveu a situação com alguma pessoa. Glória a Deus. Você só tem que chegar e pedir perdão. Deus, quando confronta Jacó, é porque havia uma mudança para realizar na vida dele. Havia algo para deixar marcado na vida desse homem. E quando ele passa pelo ribeiro, ele entra sendo ali Val de Jaboque, ele tem um confronto consigo mesmo, das pendências que ele deixou, de carregar o nome que ele carregava. Ele tinha um confronto com o próximo, que era Esaú, seu irmão, porque o pai ali já não tinha mais o que resolver. E ele tinha um confronto com o próprio Deus, porque ele ainda não havia recebido a bênção de Deus. Ele tinha uma herança, ele estava sendo abençoado pela herança. É como se um filho recebesse uma propriedade. E está vivendo na propriedade, está usufruindo do benefício, mas não foi com o suor dele que conseguiu. E Jacó tinha um entendimento disso. Eu estou sendo beneficiado pela bênção de Isaac e de Abraão, que é meu pai e meu avô. Só que ele tinha que deixar algo para a sua posteridade, porque ele também tinha uma promessa. Mas a promessa é condicional à nossa obediência. E ali, quando ele entra pelo val de Jabó, com seus confrontos, Deus tinha 3 propósitos ali: encerrar um ciclo de dor, encerrar um ciclo de situações que foram conflitantes. Desde a sua adolescência ele carregava o peso dos confrontos familiares. Ele tinha um propósito de perdão e de justificação. Então, quando ele entra no val, ele ficou só. E aí a Bíblia vai ser bem rápida, ele vai dizer, e lutou com ele um varão até a alva. Porém, esse varão aqui, a gente chama de teofania, era a figura de Deus em forma humana, corpórea, para lutar ali com Jacó. Existem guerras que você vai precisar lutar com Deus mesmo. E vai precisar ser confrontado para você receber o encerramento dos ciclos que foram abertos, o perdão e a justificação de Deus. E Deus falava assim comigo: tem gente que está lutando tanto comigo, que não entendeu ainda o propósito, que está em uma fadiga física excessiva. E eu quero dizer para você hoje, se aquilo que você está fazendo, a luta que você está passando, está te causando cansaço extremamente físico, saiba que você está lutando no mundo espiritual. É necessário que a gente entenda o campo de guerra. Aqui o Senhor trouxe a Jacó de forma física para ele entender qual era a situação.
tinha um irmão, mas dividiu. Não usufruía do benefício de ter comunhão com a família. Ainda se questionava, reclamava da situação que passava, mas decidiu obedecer. Quando Jacó entra no vale, ele começa o maior confronto da vida dele com Deus. E cansado já, ao amanhecer, Deus marca a coxa de Jacó. Deus marca aquele homem. E o Senhor falava assim: marcas causam dores. Eu precisei fazer uma cirurgia esses tempos, da tal da pedra na vesícula, porque de vez em quando desmaiava, de vez em quando passava umas dores, a dor nunca sarava. E eu precisei tirar a vesícula e as pedras que tinha dentro. Mas eu demorei. E daí o médico falou: Edilene, mas se essa pedra deslocar, o negócio vai ser pior. E no mundo espiritual, Deus está falando para alguém aqui: é tempo de tirar. É tempo de eu fazer uma cirurgia em você. É tempo de eu remover de você o que precisa ser removido. E naquilo que eu removo, eu te marco. E a marca dói, mas a marca traz experiência, louvado seja Deus. E a marca também simboliza o processo de cura. Eu fico imaginando quando ele recebe a marca de Deus naquela coxa, o sangue, o ferimento, imediatamente ele ficou assustado. Mas olha só que interessante. Junto daquela luta, Deus falou: me deixa ir, porque já é chegado o tempo. Eu preciso retornar. E ele diz: eu não vou te deixar sem que o Senhor me abençoe. Sem que me abençoe. Primeiro, tinha situações mal resolvidas do passado desse jovem, porque ele não entendeu que ele tinha vez. Segundo, era tão urgente o clamor dele por receber a bênção que ele não entendia que era Deus. Depois ele vai entender que era Deus. Nós vamos chegar lá para encerrar. E aí, Deus questiona ele. Para quê? Para resolver a pendência. Deus questiona: qual é o teu nome? E aí ele fala: meu nome é Jacó. Por que às vezes nós voltamos a viver situações que a gente já viveu no passado? Que a gente tem que repetir a lição. Porque Deus quer remir algo. Deus quer mudar daqui para frente o cenário da sua vida. Deus quer transformar a situação para te dar a bênção. Quando ele se confronta ali com essa pergunta: qual é o teu nome? Ele não vinha mais com mentiras. É tempo de jogar as capas por terra. É tempo de parar de enganar. É tempo de assumir quem nós somos verdadeiramente e deixar Deus fazer a obra. Glória a Deus. Porque quando a gente assume: eu sou Jacó, ei Senhor, tá vendo que lá eu tô assim, mas aqui em casa é que o Senhor vê a verdade. E aí, ele fala: pois bem, porque você falou a verdade, agora não vai ser mais Jacó. Porque agora eu te chamo Israel. Até hoje, o teu nome, a situação que você passou não estava condizente com a promessa. Mas o Senhor está respondendo nessa tarde dizendo: eu mudo o teu nome, a tua história, porque eu vou cumprir a promessa. Glória e a Deus. na condição que você está não dá. Mas quando você vem a mim e fala a verdade, eu mudo o teu cenário. Amém. E ele ali vai declarar. É forte. Ele não sabia quem era. Mas Deus fala: agora você vai se chamar Israel. Porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Amém. E aí o Senhor falava para mim. Interessante que quando ele passa o val, ele dá um nome para aquele lugar. E ele diz que o nome do lugar é Peniel. Às vezes nós vamos passar pelo mesmo lugar, mas nós já não somos mais os mesmos. Glória a Deus. Ele entrou como o val de Jaboque, o lugar de espalhar, o lugar de murmurar. Quando ele sai como Peniel. Eu anotei para não esquecer. Peniel significa: vi a face de Deus e não morri. Vi a Deus. Às vezes nós precisamos encarar de frente a situação, passar pelo processo para conhecer quem verdadeiramente Deus é. Isso aqui é muito sério.
anotei aqui para não esquecer. Atravessar Peniel é resolver pendências. É acertar o plantio para ter certeza do que vai colher. Amém. E atravessar Peniel é se perdoar, receber o perdão de Deus e liberar o perdão para alguém. Eu não sei se alguém aqui nessa tarde está nessa condição, só que a palavra do Senhor, ela não volta para si vazia. E quando nós lemos Romanos 8, verso de número 1, vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Jacó carregava uma condenação, mas quando ele recebe a boa notícia de que seu nome mudou, ele entra para a história. Ele é marcado na genealogia e daqui para frente, irmãos, a esterilidade acaba. Deus muda a situação de toda Israel por causa desse homem. Os seus filhos começam a ser notados e Deus ainda dá mais um filho para ele depois. É interessante nessa situação que ele sabia que ia ter que encontrar Esaú. E ali, quando ele vai encontrar seu irmão para resolver a situação, ele manda as mulheres na frente, manda os filhos, como quem diz assim: vou acalmar o furor do meu irmão mostrando a parentela. Só que Deus já tinha tratado Esaú. E quando Jacó vai ao encontro do seu irmão pula no seu pescoço, seu irmão o abraça, faz festa. E como se ele dissesse assim: quanto tempo nós perdemos? Para que esse mimimi, essa conversinha, essa picuinha, esse negócio tão pequeno, nós estamos perdendo um tempo de comunhão. Os seus filhos cresceram, os meus filhos cresceram, e nós não tivemos a oportunidade de viver esse tempo. E o Senhor está falando para alguém nessa tarde: quando eu mudo o seu nome, eu mudo o rumo profético da sua história. Você deixa de ser o que todo mundo acha que você é. Você deixa de ser suplantador, deixa de ser enganador e passa a ser o Israel de Deus que vive a face do Senhor. E é interessante que Israel significa aquele que luta com Deus. E mais lindo é que prevalece. E Deus escreve uma nova história para esse homem e faz dele um grande homem de Deus. Muda todo o rumo da sua genealogia, escreve o nome dele, que ficou conhecido entre os heróis da fé, um dos homens de maior notoriedade, entra no rol e ali passa, a história depois passa a dizer que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então essa tarde eu quero encerrar dizendo para você: talvez hoje o que você precise é deixar Deus marcar o seu coração. O clamor que você tem que pedir nessa tarde é que Deus verdadeiramente não deixe as coisas passar sem que Ele libere sobre a sua vida a bênção dele. Tem um hino que eu gosto muito, é muito antigo, foi o primeiro hino que eu cantei na igreja. Era de Cassiane e diz assim, ó: preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a ação de Deus sobre mim. É só você que pode impedir a unção de Deus sobre a sua vida. Hoje é uma tarde de clamor, é uma tarde de encontro. E dentro desse encontro, o Senhor quer deixar marcas. Marcas que vão construir a sua história. E quando você olhar para o que Deus fez, você vai ter convicção de que no seu encontro, Deus marcou a sua história. E o mais lindo é, conforme a coxa foi curando, conforme a coxa foi fechando, ainda ficou a marca. Quem recebe a marca de Cristo não olha para trás. Porque toda vez que pensa em olhar para trás, tem a marca para lembrar. E que nessa tarde, o Espírito Santo possa marcar a nossa vida, o nosso coração. E que vocês não desistam de buscar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém. E eu agradeço por essa riqueza.